que nós não somos só corpo, somos corpo, mente e espírito, e não tem como dissociar isso no ser humano para ser, assim, uma transformação completa, né. O belo importa sim para Deus. É Sim, bonito, ele não tem um padrão de beleza, não tem um padrão, cada ser é único, mas tem um padrão de saúde. A sim. Bíblia nos colocou um padrão de saúde, né. Porque, na verdade, o paladar dos industrializados é ruim. Quando você faz uma alimentação natural, você faz uma desparasitação, você acostuma, igual você falou, com os outros sabores, o azedo, o amargo, quando você experimenta essas coisas industrializadas, pode ter certeza, na primeira, na segunda, na terceira vez não é bom, mas se você continuar insistindo, você se acostuma, aí volta a ser bom, aí volta o vício, e seu organismo volta a pedir. Então, como que você quebra o vício? Não fazendo. Porque assim, não dá mais para brincar com isso. Hoje as pessoas não comem comida, comem produto alimentício, não é comida. Aquilo que fica lá meses e anos estocado que não estraga, só estraga você. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal. Não é treino, é reino. Confesso que eu estava com saudade de estar aqui com você para que a gente possa compartilhar ainda mais conteúdo. Mas antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Clica no link que está aparecendo na sua tela e não se esqueça de ativar o sininho para que você receba em primeira mão tudo o que acontece aqui no nosso canal, porque a nossa missão é levar para você conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. Se você tem alguma área da sua vida que você acha que você ainda não conseguiu avançar, é porque você precisa só mudar o seu conhecimento em relação a isso. Então, não deixe de mergulhar de cabeça aqui no nosso canal, que tem muito conteúdo bom disponível para você. E hoje não vai ser diferente, que está aqui na minha frente a Rebeca Pires Viana, ela é nutricionista. Eu a conheci há pouco tempo, mas já fiquei encantada com a visão que ela tem em relação à nutrição. Hoje ela vive um propósito com a nutrição. Rebeca, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, obrigada. Bom, vou me apresentar brevemente. Sou nutricionista, formada aqui pela UCDB e também fiz uma parte na universidade nos Estados Unidos, a Universidade Americana de Illinois, a Illinois State University. Sou apaixonada por nutrição e ultimamente venho, agregando o conhecimento espiritual também, como cristã, à nutrição para tratar a pessoa de uma forma integral, né, que nós não somos só corpo, somos corpo, mente e espírito, e não tem como dissociar isso no ser humano para ser, assim, uma transformação completa, né. Se você é um ser que respira, aceita que você é corpo, mente e espírito, então não tem como a gente fugir disso. A Rebeca, além de todo esse currículo, ela é mãe de 3 e casada com o Bruno. Se ela dá conta, nós vamos dar conta também. Fica aqui comigo, não saia desse podcast que você vai aprender muita coisa boa com a Rebeca. Mas antes de eu já fazer a primeira pergunta para ela, eu quero agradecer aos parceiros do nosso canal que a cada novo episódio me dá a honra, a alegria de falar sobre eles e que eles também, proporcionam isso tudo aqui para que aconteça, que é o Card Saúde, o seu cartão de benefício em saúde, que ele dá para você, descontos e benefícios em relação à sua saúde. Ele tem mais de 250 médicos credenciados, tem mais de 30 clínicas credenciadas para exames, tem também atendimento odontológico de qualidade com um preço muito acessível, além de uma clínica de estética que te dá 25% de desconto nos procedimentos e também tem desconto em algumas clínicas de pet shop. Quando você se associa ao Card Saúde, você já ganha um ano de acesso ao Ecopark, que é o clube de lazer aqui em Campo Grande. Temos também o nosso querido médico, doutor Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que é o médico que cuida da sua saúde sem o uso de medicamentos. Ele tem um olhar integrativo do corpo e da saúde, que também é o meu médico que cuida de mim. Fica aqui meu muito obrigada. Sacra, sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo.
Temos também a Brisa, roupa feminina, a Simone, que é a proprietária da Brisa, que tem um olhar tão delicado para nós mulheres. Então, se você está precisando renovar o seu guarda-roupa ou precisa entender um pouco mais do que é a vestimenta e que a roupa comunica a mensagem que você quer passar, dá uma passadinha lá na Brisa, que a Simone vai ter o maior alegria de atender você. Temos também a Arcos Training, que é a primeira academia que tem a integração de corpo, mente e espírito, pois é. Ela já existe aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então temos um lugar também que você pode cuidar além do corpo físico, mas também da mente e do espírito numa academia. E a FL Home, que é a marca de perfumes de ambiente, que ela ajuda você a deixar uma marca olfativa para o seu cliente ou até mesmo na sua casa. Fica aqui o nosso muito obrigada. Dito isto e sem mais delongas, Rebeca, a gente escuta falar tanto, tanto, tanto sobre nutrição, mas hoje eu vejo que as pessoas estão um pouco perdidas. Meu Deus, né? O que que hoje eu posso comer? O que que eu não posso comer? Aí tá na moda de jejum intermitente, eu fico 2, 3 dias sem comer, daí eu como. Meu Deus, nos ajude. O que que tá acontecendo que as pessoas estão assim perdidas em relação a comer? Que é uma coisa teoricamente simples e básica, mas que parece que se tornou um horror para a grande maioria das pessoas. Me conta aí então, como que você vai nos ajudar a sair desse túnel que parece que está tão escuro e a gente não está mais sabendo como lidar com os alimentos. Pois é, uma coisa que é tão natural, né, está se tornando um problema, acarretando doenças e matando muitas pessoas. Foi exatamente nessa indagação que você me fez, como que isso se tornou um problema, por que que tantas pessoas estão perdidas, foi assim que eu decidi fazer a nutrição. Eu também morei na China e foram 2 meses, eu era modelo, antes de fazer a faculdade, fui para Xangai, fiquei 2 meses lá. E engordei 5 quilos em apenas 2 meses. Isso com 19 anos para uma modelo é equivalente a 10, porque o vídeo ele já aumenta um pouco 5 quilos em média, assim, a nossa imagem, vídeo, foto, então assim, modelo tem que ser magra. Então para minha profissão isso foi muito ruim. E quando eu retornei para o Brasil, eu falei: "Bom, eu quero emagrecer", nunca tinha feito dieta, meu biotipo é longilíneo, alta e magra, com 19 anos isso nunca foi um problema. Então, mas eu queria fazer uma coisa correta, então comecei a pesquisar sobre dieta e, assim, me apaixonei, porque além do objetivo de emagrecimento, objetivo estético, eu descobri que nós podemos prevenir praticamente todas as doenças, tratar e prevenir todas as doenças através da alimentação. Aí pesquisei o mercado, se nutrição tinha futuro, isso era 2009, era um mar azul, não tinha tanta nutricionista, né. E aí falei: "Nossa, essa é a minha profissão", foi exatamente assim. Então, estudando eu descobri como que nós podemos prevenir, tratar, porque antes eu tinha, assim, uma pena de idosos falando, assim, da experiência pessoal, eu via meus avós adoecerem, ficarem em cima de uma cama, "Ai, diabetes, poxa, não pode chega no fim da vida, não pode tomar um chá com açúcar, judiação, porque o É. médico mandou tirar", né. Aí eu falei: "Puxa", eu ficava com dó. Depois que eu estudei, falei: "Dó nada, é muito assim, dá para evitar, não é porque ficou idoso que precisa ter diabetes, esse sofrimento e ficar doente", então eu comecei a sentir uma certa indignação. Falei: "Bom, vou ajudar as pessoas a não chegar nesse ponto, a ter mais qualidade de vida". Então, assim, abriu um novo mundo para mim. Foi primeiro para me tratar, e aí eu fiz a faculdade e fui descobrindo que o buraco é muito, muito mais embaixo. E como cristã, fiz a relação assim, gente, realmente o buraco é fundo. Por quê? A alimentação, por ser uma coisa cotidiana e natural que todos nós fazemos todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, parece uma coisa inofensiva, mas não é. Nós podemos abreviar a nossa vida, nós podemos perder a qualidade de vida e E perder a vida. perder a vida. E o inimigo, ele é astuto, né. E isso é um grande plano dele para ceifar vidas, para ceifar propósitos.
né, para diminuir o tempo que uma pessoa tem para cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão na Terra. E segundo os dados da OMS, por exemplo, a primeira causa de morte são doenças relacionadas, ao coração, doenças cardiovasculares. E assim, olha o que diz a palavra: "Sobre tudo que deve guardar, guarda o Guarde o teu segredo. coração". Uau! Isso não é só sobre sentimentos, isso também é sobre saúde e está relacionado, né. Nós somos o físico, espiritual e emocional. Então, assim, também aí já parte na saúde, a parte de emagrecimento. Muitas vezes qual que é a dificuldade da pessoa? Em linhas gerais, todos nós sabemos o que é correto fazer. "Ah, tem que comer mais frutas, tem que comer mais legumes". Então por quê? Por que que não tá todo mundo magro, já que todo mundo sabe o que tem que fazer? Por quê? Por quê? Porque é uma guerra espiritual, a emocional, né, a pessoa muitas pessoas descontam ou deixam de comer, ou comem demasiadamente, baseado nos sentimentos, né. Tem até vários profissionais aí que falam: "Ah, você come seus sentimentos". Sim, verdade, se sente raiva, às vezes come mais, ou deixa de comer também, né, tem os distúrbios alimentares. E espiritual. Por que espiritual? Gula, gente, gula é pecado, né. Gula é você a gula é a porta de entrada também para idolatria. Estava lendo aqui Provérbios, e tem um provérbio que diz que, se você encontrou mel, provérbio 25:16, se você encontrou mel, coma apenas o suficiente para que não fique farto e vomite. Eh, Salmo 78:18, eles testaram a Deus e seus corações, exigindo a comida que desejavam. Coríntios, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na Bíblia não tem nenhuma palavra à toa. Então, se diz aqui, por que que ele citou quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus? Qual foi o que ele citou? Alimentação, comida e bebida. Lá no Éden, como a serpente, como que o inimigo fez Eva cair, Adão e Eva cair? Através do alimento. Então tem um mistério aí no alimento, né. E temos que cuidar do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Uhum. Então, assim, tá tudo interligado. As vidas sendo ceifadas mata mais do que guerra, causa número 1 de morte são doenças cardiovasculares, eh, obesidade, diabetes, e assim, sem o lado espiritual, sem a oração, como que combatemos pecado? Gula é pecado? Aí, domínio próprio. Temos que ter domínio próprio para mudar hábitos alimentares, seja para hábito alimentar, para fazer um treino, temos que mudar hábitos, temos que ter disciplina, constância, domínio próprio. É um fruto do Do Espírito Espírito Santo. Santo. Então não tem como dissociar, não tem como ter saúde, completamente equilibrada sem o lado espiritual, né. Às vezes, até o exercício mesmo, agora me veio à mente aqui, algumas pessoas também, fazem idolatria, vai nessa vertente de: "Vou fazer o exercício para me cuidar", e aquilo ali vira fonte de prazer e acaba exagerando. Mulheres que perdem a feminilidade, vai para um outro extremo, Sim. né, tem o extremo da obesidade, que é a falta de cuidado, ou cuidar aí tem a outro extremo que vai cuidando demais e perde a feminilidade, daqui a pouco tá parecendo Perde o belo que Deus fez, né. E é exatamente. impressionante a gente falar sobre beleza, né, porque o belo importa para Deus, Com né. Tudo certeza. se você olhar toda a criação de Deus, tudo é bonito. E Sim, tudo está no seu devido lugar, a forma, a cor, o tamanho, o jeito, então o belo importa sim para Deus. É sim, bonito, ele não tem um padrão, eh, de beleza, não tem um padrão, cada ser é único, mas tem um padrão de saúde. A sim, Bíblia nos colocou um padrão de saúde, né. sim, Cada versículo desse que você citou, eu já anotei, você que está em casa já pega papel e caneta, anota também. Por quê, gente? Eu falo que a Bíblia é o manual do ser humano, né, então sim, esses endereços que você trouxe aqui para nós da Bíblia, é uma forma de quando você estiver passando, por exemplo,
por uma vontade, por algo muito desafiador, se você tiver a palavra de Deus na ponta da língua, é muito difícil você cair em pecado, né, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a sua boca está se enchendo de comida, é porque está faltando a presença do Espírito Santo, né. Eu Todo acredito excesso revela muito uma falta, né. eu acredito muito que as pessoas realmente comem emoções e que a maioria das vezes não é fome, é sede. Eu falo para as pessoas que caminham comigo, para os meus alunos, as minhas mentoradas, não é fome, é sede, é o mesmo mecanismo de fome, é o mesmo mecanismo da sede. Então, quando você não estiver bem, não é o chocolate que vai resolver, né? Não é o. E até falando disso, o chocolate não é um vilão. Nada, o excesso, né? Isso, Sempre o o excesso. excesso que vai trazer para nós problemas e transtornos. Mas vamos lá, de tudo que você falou, assim, já me abriu várias caixinhas, né, eu quero me colocar realmente, assim, para quem está nos ouvindo, falar assim: "Cara, o que perguntar agora?", né. Como assim? Mas, Rebeca, o Uhum. que hoje, então, você acha que para quem já te ouviu, já entendeu, né, que você tem um olhar mais profundo em relação ao alimento. Então, qual que é o caminho para que a pessoa comece, então, a ter um novo olhar para a alimentação e começar a colocar em prática aquilo que ela sabe? Igual você falou assim: "Saber eu sei, mas por que que eu não coloco em prática?". Então, qual é o primeiro caminho, qual que para você, assim, é o ponto chave para quem está nos ouvindo entrar em ação para começar a realmente ter uma mudança dentro da sua alimentação? Voltar para o natural, voltar para o que Deus fez. Eh, Hoje nós temos Voltar para o natural. voltar para o natural. Uhum. As coisas que Deus fez, se você comer é muito difícil você engordar ou emagrecer ou ter um problema comendo o que é natural, o que Deus fez. Deus não fez o suco de laranja, Deus fez a laranja. Deus não fez, eh, sei lá, o biscoitinho industrializado, ele fez a fruta. Então, o legume, a carne, o ovo, né? Então, quanto menos processado, menos industrializado, menos adição ali de todos os químicos que tem hoje, aí a saúde já começa a responder. Outro dia, essa semana, eu vi um vídeo falando sobre o kiwi. Eh, o kiwi, se você comer 2 unidades, parece, à noite, já muda a microbiota durante aquela noite mesmo, você já tem um benefício, tipo, no mesmo dia. E é isso, voltar para o natural, voltar para descascar mais, Mais de desembalar desenvolvimento. menos, porque tem até quando eu estava na faculdade, tem um programa chama 60 Minutes, programa tipo um Globo Repórter, assim, americano, e o episódio chamava The Flavorists, que é Hum, os saboristas, flavor é sabor em inglês, né, uhum. e os alquimistas que fazem em laboratório os sabores dos alimentos industrializados. E eles vão, mostraram lá uma empresa específica, suíça, não me lembro o nome, de Valdan, alguma coisa assim, que eles vão em qualquer lugar do mundo, Japão, interior do Mato Grosso do Sul, se eles souberem que aqui tem a guavira e todo mundo come guavira, eles vêm aqui coletar guavira, levam para o laboratório e eles fazem mais de 250 vertentes do sabor da guavira. E a alquimia, a química que a indústria faz, ela vicia. O salgadinho crocante, a batatinha que você come e você quer comer outra, e outra, e outra, e não consegue parar enquanto aquele pacote não acaba, aquilo ali foi feito em laboratório para durar alguns segundos na língua esse sabor, para você comer o próximo salgadinho. Então, é um vício, é uma coisa feita pelo homem, é né, o refrigerante, que agora tá na onda do zero. Ah, porque não tem caloria, né? Tem caloria, não tem problema. Vamos tomar agora Coca Zero, porque é zero caloria, ou aquelas águas saborizadas, que é tudo refrigerante disfarçado, né? Zero Uhum. caloria, mas é refrigerante disfarçado. Por que que não toma água com limão, que é o que Água Deus com gás e fez? limão é Água maravilhoso. com gás e limão, água com limão, água com gás e limão. Voltar para o natural, menos química, porque nem nós sabemos, apesar de estudos, e estudos assim,
Já fui também pesquisadora científica, participei de 2 projetos de iniciação científica durante a minha graduação, então já também participei de uma elaboração de uma dissertação de mestrado, ajudei, então já pesquisei bastante cientificamente, tenho experiência acadêmica, científica, para dizer que o estudo nem sempre é confiável, Que alguém banca, né. alguém banca esse estudo. E além de bancar, tem, né, as interpretações, então para não errar, é voltar para o natural. Voltar ao que a nossa tataravó fazia. Antigamente não tinha câncer, então é só pensar, o que faziam antes? O que nós estamos fazendo agora que está dando errado? Essas químicas, alimentos transgênicos. O que é alimento transgênico? Foi lá no laboratório, alterou o DNA do alimento lá, para que não houvesse mais pragas na plantação. Ok, economicamente foi um ganho, né, mas e dentro do organismo? Qual é a consequência disso? Isso, a transgenia começou a partir de 94. Não deu tempo para, agora tem um tempo, mas quem disse que eles estão interessados em pesquisar isso, né? Não deu tempo e não tinha estudos. Será que esses alimentos transgênicos vão ter consequências nos nossos organismos, dentro do nosso gene? Vai alterar algo? E de 94 para cá aumentou muito o caso de câncer, né? Caso de câncer, caso de doenças psicossomáticas, casos de autismo. Eu gravei com a Naína Dibo, que é a presidente do nacional do Proditeia, que é mãe, né, não típica. Eu tenho um sobrinho também que é autista, que não é típico. E a partir de 2030, a cada 2 crianças nascidas, uma será autista. Então, falar sobre nutrição não é mais só sobre: "Ah, eu quero minhas vida, minha regra, minhas regras", sei lá, né, a frase que a pessoa usa, porque assim, não dá mais para brincar com isso. Hoje as pessoas não comem comida, comem produto alimentício, não é comida. Aquilo que fica lá meses e anos estocado, que não estraga, só estraga você, É, nem os né. fungos Mas querem. nem os fungos querem, não fungo, ninguém quer, né, Ninguém só quer. você porque está realmente, viciado. Cara, forte o que você está nos trazendo e eu acho extraordinário. E voltar para o natural. Tá bom. O que hoje, então, são melhores escolhas para o natural? Bom, melhores escolhas para o natural é você comer mais as carnes. A base da alimentação tem que ser o hortifruti, né? As frutas, legumes e o açougue. Isso que é voltar para o natural. E evitar os transgênicos. Tem lá aquele triângulozinho amarelo na embalagem com a letra T de transgênico. Então, evitar. Evitar, esses grandes, o arroz, feijão é maravilhoso, faz parte da nossa cultura, é uma proteína completa, eles têm aminoácidos que se completam. Mas se você pensar nas lavouras grandes, elas usam tudo alimentos transgênicos, então não é natural. Então, assim, dentro do possível, comer ali de um produtor orgânico, ir numa feira, visitar um empório, Uhum, né, essa é voltar para natural. E ultimamente, agora a partir desse ano de janeiro, eu comecei a estudar sobre ervas, sobre chás, uhum, sobre desparasitação natural e também uma desintoxicação natural. Porque nós vamos comendo e nós temos dentro do nosso intestino, todo mundo sabe já, a microbiota que tem mais bactérias em número, tem mais do que células no corpo humano, então assim, nós somos o universo de vários micro-organismos e esses micro-organismos, eles escolhem o que você vai comer. Aquela vontade de doce, fungo ama doce. Aí você alimenta o fungo, come doce. Aí você quer mais doce, porque eles estão pedindo. Os micro-organismos que estão dentro, eles exatamente. Então, mudando, a alimentação, esses chás, essas ervas, elas são naturais e elas são usadas há milênios. Reis, rainhas, um exemplo da Inglaterra lá que a rainha viveu, não sei, quase 200 anos, a Elizabeth aham. Pior, né? lá eles têm o quê? Cultura de tomar chá. O chá tem micronutrientes, tem vitaminas, tem minerais que vão se acumulando no organismo. Tem o óleo ali da planta, o óleo essencial, que também acaba, a gente ingerindo através do chá. Então, eu estou nessa linha.
de tomar chás agora, fazer a desparasitação natural Uhum. e incentivando todo mundo a tomar mais chás, porque eu notei uma grande diferença. Eu, por exemplo, tinha muito desejo de comer doce. Comecei a tomar o chá de gengibre com cravo da Índia, arrancou com a mão, parou assim. Perdi 6 quilos em janeiro e continuo perdendo, já está indo para 7, né, pós-gestação e estresse. E, como você falou, sou mãe de 3. Um dos pilares da nossa saúde é o sono, né. Aham. Sono, Graças a mãe, Deus. sono, que não que é isso? Existe? Existe, gente. Oh, meu Deus, mas essa Algumas fase é noites desafiadora. existe. Algumas noites existe, muitas não, né, ainda mais tendo 3, um em cada fase. Meus filhos têm 3, 5 e 8 me tem 3 e 5 anos e o último 8 meses, o bebê. Até os 7 meses ele dormiu bem, mas enfim, muita maioria das noites eu não durmo 6 ou 8 horas completa. Isso é um empecilho para a saúde, a gente sabe que perde massa muscular, faz a desregulação hormonal, então seria um empecilho para o emagrecimento. E mesmo assim, fazendo um jejunzinho básico, né, não é recomendado para lactantes, tá, fiz por minha conta e risco, porque eu sou profissional, então eu me lidero. Fiz ali um jejum de 12 horas enquanto meu filho dormia, agora hoje ele acordando à noite já não consigo. E tomando chás e tomando mais água e comendo mais proteína, fazendo o básico. Eu fiz até um movimento no meu Instagram durante vários meses, janeiro, fevereiro, março, que eu estava postando essa mudança de hábitos para incentivar as pessoas. Fiz até a hashtag "o básico funciona", porque eu não estava fazendo nada demais. Eu Uhum. fiz o básico, eu Você comecei a te colocou comer à prova. mais ovos, né, mais proteína, comecei a tomar mais água, vigiar, como lactante, a língua já tá seca, tomar bastante água e tomar os chás. Tirou, assim, ó, minha vontade de comer doce, desinflamei, estava inchada, perdi todo Vamos isso de vamos falar peso. sobre isso então, Rebeca, bem especificamente, porque o que que eu percebo, que o adulto precisa adultecer, né. Não sei nem se existe esse termo, mas os adultos precisam Amadurecer. amadurecer. Porque o que que eu vejo? A nutrição hoje do adulto, ou ela é salgada ou ela é doce, o que ele come. Então, as suas papilas gustativas, os sabores que você coloca na sua boca, eles estão tá muito modificado. Dificilmente tem o azedo ou o amargo. Sim ou não? Você que está me ouvindo aí, comenta. Sim ou não? O que que você come de azedo ou de amargo? Então, talvez por isso as pessoas acreditam que a alimentação natural seja ruim, que não tem sabor. Claro que tem, os alimentos são incríveis, os sabores são maravilhosos. Eu somente sou apaixonada na minha casa, eu falo que a gente tem um princípio inegociável, que é salada primeiro, eu também tenho 2 filhos, um de 4 e um de 7, e eles já sabem, primeira coisa que vai servir no prato é salada, e eles comem de tudo. Eu nunca fui da mãe, tipo: "Ai, dá sopa que você engana a guria que a criança come tudo", não. Eu sempre dei um por um, falando: "Ó, esse é o batata, esse é o chuchu, essa é a cenoura, esse é o brócolis", até que aquilo ficasse normal e fosse bom para o paladar deles. Então hoje, graças a Deus, eu consegui, eh inculcar isso nas minhas crianças, eu acredito que eles vão lembrar para sempre, porque princípio a gente precisa entender, princípio não muda, é diferente de regra, né. Regra muda, aqui no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, não, princípio não muda. Então, o princípio que a gente vive na nossa casa é o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, e na Bíblia fala sobre ervas amargas, sobre alguns tipos de alimentos. Então, já que você falou sobre os chás, explica para nós o que são, para que funciona, como é que como é que faz uso desse, tem restrição, não tem restrição, tem contraindicação? Então ensina aí para nós um pouquinho sobre os chás, Rebeca. Tem contraindicação, por exemplo, quem tem pressão alta não pode com gengibre, aí pode substituir pela hortelã, com o cravo da Índia, vai fazer o mesmo efeito, né. Tem o ciclo, quem quiser saber mais também a fundo, porque são muitos detalhes, não tem como passar todas as informações para a pessoa fazer assim: "Ah, aqui está o Uhum. protocolo", né, no Aham. podcast. Mas eu tenho o grupo que, inclusive, quem tiver interesse depois entre em contato através do Instagram, que eu estou formando, para quem tem desejo de desparasitar naturalmente. Há contraindicação para gestante, gestante não pode tomar todos os tipos de chás, né, Uhum. então gestante não pode fazer. Lactante tem algumas restrições, mas ainda consegue, né, porque já pode tomar mais tipos de chás.
E adultos e crianças, crianças também, os mesmos chás de lactante, camomila, mas é sempre bom consultar o seu profissional individual, porque, cada caso é um caso, né. Sim. Tem O desparasitar, então, é como se você fosse tomar um remédio, vulgarmente falando, para verme, um vermífugo, vermífugo. mas é muito melhor, porque a desparasitação natural não é somente para os eumintos, não é somente para os vermes, ela é para fungo, bactéria, toxinas acumuladas no organismo, metais pesados Uau! e até limpa a última vacina do covid aí, e o covid também, limpa o sangue totalmente. Se a pessoa fizer certo, que precisa de ter uma disciplina, porque são Aham, 60 dias tomando chás 3 vezes ao dia, alternando esses chás. Aí tem o ciclo na lua nova, que é o chá de gengibre ou para quem tem pressão alta, o chá de hortelã com o cravo da Índia, então tem umas regrinhas. aham. E, você falou algumas coisas sobre amadurecer, adormecer o paladar. Na verdade, o paladar tem esse termo, paladar infantil, para dizer que, o paladar das crianças, elas são voltadas para o doce, mas não. Quem volta para o doce é a indústria, que é muito esperta. A criança, ela toma, ela come o que você der para ela, né. Se você der coisa amarga, meus filhos acostumaram, comecei em janeiro, eles tomam chá sem açúcar, sem mel, sem Sem nada, nada. é. O meu filho mais ainda, porque eu comecei essa cultura de tomar chá antes, eu já tinha, ele Hum. toma sim. Aí minha filha, às vezes, ela não quer, depois no outro dia ela já tá tomando. E o que é importante, você falou: "Ah, você inicia pela salada, você tem esse hábito". As crianças, o cérebro delas tem uma neuroplasticidade incrível, elas estão aqui para absorver, então elas vão absorver o que nós fazemos, mais do que ditar regras, igual você falou, são princípios. Elas veem você fazendo, então se elas veem você tomando chá, vê você tomando água, vê você fazendo exercício, vê você comendo a salada, elas vão fazer, não precisa ficar Forçando. forçando, aquilo ali vai sendo gravado, né. A vida tem que ser leve, né, Isso, não é. precisa ser nada forçado, mas você precisa ter um bom testemunho, né. Sim, e aí entra a questão do domínio próprio que nós falamos também, que por isso que eu decidi fazer esse estudo, e mais para frente também, né, tudo tem o seu tempo determinado, vou fazer um programa de jejum aliado aí à palavra e aos chás, porque o Já estou jejum dentro, já sou a primeira participante. o jejum, ele também é bíblico, não é uma sugestão, né, Jesus mandou jejuar quando ele falou com os discípulos: "Quando vocês jejuarem, façam assim assado". Então, quando vocês jejuarem, então não é uma sugestão, é vocês jejuam, né, isso fazia parte da vida. E aí quando você pesquisa sobre o jejum tem N, benefícios, tem a partir de 24 horas, seria só um dia sem comer, não, isso não é para iniciante, né, mas a partir de 24 horas acontece até redução de células cancerígenas, então tem vários benefícios aí, diminui a glicemia, tem vários protocolos, então por isso que eu quero fazer esse programa. E por que é aliado, eh ao espiritual, porque nós precisamos da ajuda de Deus para tudo e também para cuidar da saúde e da alimentação. Não tem como mudar hábitos sem ter o domínio próprio. E isso é uma coisa que nós precisamos falar principalmente para os cristãos sobre a gula, porque tem a frase famosa, todo crente sabe, já veio na mente aí, né? Vocês não bebem, mas comem, Eu que é uma não beleza. suporto essa frase, eu não suporto. Eu já Né? falei para minha liderança espiritual, até já comentei com o meu apóstolo, que se um dia tiver algum tipo de ministério desse na igreja, para que a gente possa vencer isso, sabe, trazendo essa cultura de Vamos abrir alimentação, esse de ministério. treino. Eu falei: "Eis-me aqui, Ministério da Saúde Ministério da da Saúde igreja e cristã". Eu cristã. acredito que precisa mesmo, né, porque Precisa. tem muitas cristãos, a gente vê, assim, que há quantos anos caminham, né, às vezes já estão até nos níveis mais avançados de liderança, mas a hora que você olha para o corpo, para o templo, você fala assim: "Não acredito", né, É, ainda não infelizmente condiz, né, peca-se, né, um exemplo muito é o pastor Luciano Subirá, né, ele é um vamos falar dele. exemplo, assim, extraordinário do que Deus fez, né, na vida dele, inclusive o livro dele, O Cuidado do Corpo, é maravilhoso.
e estar rumo aos 120 anos, que é o do Aldrin, que é o médico que ajuda ele, porque a Bíblia fala, né, que nós Uhum. somos programados para morrer em boa velhice, fartos em dias e até 120 anos. E inclusive a ciência já provou através do nosso DNA que nós podemos viver até 120 anos, então eu pretendo chegar lá, muito bem. Você acredita também que a alimentação natural, ela pode ajudar em doenças psicossomáticas, dores? Como Com certeza, conta para nós totalmente. o que se você tem algum testemunho, mais de 10 anos de formada, você já pode ter visto, né, ter muitos casos para falar para gente do que aconteceu, né, de algum paciente seu. Como é que foi? Ah, tem vários casos, né, começando por mim mesmo, como mãe no pós-parto, a gente sem dormir, fica dolorida ali, depois que eu comecei a tomar os chás. O cravo da Índia é um analgésico natural, e eu tenho uma circulação ali, uma insuficiência circulatória nos membros inferiores, e isso se agravou a cada gravidez, a primeira gravidez. Já trato desde 15 anos, né, apareceu um vasinho, uma variz, fui tratando, já tratei aqui, já tratei nos Estados Unidos, e é uma coisa recorrente, porque não tem uma cura, assim, entre aspas, vai aparecendo, é genético. Eu já sei que Jesus pode curar tudo, já orei por isso, mas enquanto ele não cura, nós vamos tratando, né. E nessa terceira gravidez, na segunda piorou, na terceira minha perna explodiu de varize e vasinho, e isso doía muito. E também quando passa a noite sem dormir, às vezes tá num período ali menstrual, isso dói, volta a doer, dependendo do ciclo hormonal ali. Então, a partir do momento que eu comecei, primeiro, perda de peso, né, eu sou uma pessoa que eu não posso, por ser antes por ser modelo, agora por ser nutricionista e também pelas minhas pernas, eu não posso ter excesso de peso, de jeito nenhum, eu tenho que cuidar da minha saúde. A partir do momento que eu tomo mais água, o sangue circula melhor, tem melhor circulação, tomei os chás também, isso melhorou. E inflamação diminui, porque além dos chás, como por exemplo, ter um que é analgésico, um doce que é analgésico, ele diminui a inflamação, né? Diminui o açúcar, ele é inflamatório, ele aumenta dores, né? Eu tenho um testemunho de uma paciente, uma das vezes eu fazia grupos de emagrecimento no WhatsApp, e assim, era bem interessante, porque cada dia tinha uma missão. Tanto é que ansiosos, teve 2 senhoras que entraram e saíram, porque assim, elas queriam tudo de uma vez. "Ai, mas eu participei de outro grupo que no primeiro dia a Nutri mandou tudo". Não, no meu era cada dia: "Ó, hoje você vai comer tal Um dia de fruta". viver um dia de cada vez, né, estar presente no Sim. presente. Como as pessoas têm dificuldade, né, Rebeca? Sim, porque para você Diz é calma. muita coisa para mudar, não dá para Por na isso que primeira desiste, eu consulta acredito muito, né. tem que ser devagar. E isso é outro ponto, gente, ansiedade, né, ansiedade, problema hoje que as pessoas têm e também está totalmente relacionado com a espiritualidade, né. Porque o que que é ansiedade? Tem um livro que eu gosto muito, chama Pecados e Pecadinhos, Arranque as Ervas Daninhas do Jardim da Sua Fé, do Russell Shedd, que ele elabora ali 42 pecadinhos, é um livro para cristãos, Aham. né, não é para quem não conhece a palavra, não se converteu, para cristãos, porque são pecados que a gente se acostuma com eles e não parecem mais pecados, e um deles é a ansiedade. Ansiedade é falta de fé, é falta de confiança em Deus, né, temos momentos na vida, todos nós somos seres humanos, mas sim, se você se voltar para a palavra, é a paz que ele dá, retira a ansiedade, né, você consegue descansar em Deus. Então, a alimentação também está relacionada com isso. Você não vai descontar no alimento. Respira fundo, toma água, faz uma oração, pergunta Muda o para foco. muda o foco, e é um jeito também de glorificar a Deus, né. Você toma uma coca, você está glorificando quem, né? Aquilo vai te fazer mal, seja tradicional, seja zero açúcar, que agora tá uma propaganda. Gente, a Coca-Cola, a Cosmopolitan, que você lê ali do lado, né, que não é a Coca, é um conglomerado. Tem um documentário que
todos nós deveríamos assistir, dos Institutos Elana, chama Muito Além do Peso, Uhum. que é de 2014, mas super atual, fala sobre obesidade, infantil no Brasil e nos Estados Unidos, mas mostra, assim, como que o mundo é controlado por Pela indústria. 5 conglomerados de empresas. São 5, se eu não me engano, grandes empresas, grandes grupos, né, tipo a Coca-Cola, ela também tem o Gatorade, tem N bebidas, e eles ditam as regras, e eles estão de mão dadas com outra grande indústria, né, que move aí rios de dinheiro, que é a farmacêutica. Então eles quebram as pernas para vender a muleta. Então eles causam um problema através de alimentação e abre uma farmácia em cada esquina para você continuar Gente, gastando. como abre farmácia, né. Mas você sabe Aham. que você falando da Coca, eu me veio na mente um vídeo que eu vi, desses reels da vida, uma pessoa pegou uma lata de Coca e jogou numa planta, tipo como se estivesse regando a planta lá, tuc, 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 tuc. A pessoa falou assim: "Que isso? Você tá jogando a Coca na planta, você vai matar a Coca, a planta? Não pode", mas fez aquele escarcéu, né, tudo bem. Aí num outro momento estava ele tomando a Coca. Tuc, 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 tuc. Ninguém falou nada. Olha que engraçado. A planta você não pode matar jogando a Coca, mas você pode. Olha o paralelo que ele fez, eu falei: "Cara, Não que sei se coisa você lembra de séria uma isso". experiência, da nossa época, porque hoje não fazem mais isso. Na escola, que faziam, de colocar um ossinho, não sei se fizeram com você, mas antigamente era comum. Colocavam um ossinho de galinha, pediam para levar de casa o ossinho de galinha, colocava no copinho de Coca-Cola e deixava 2 dias para ver o que acontecia. Virava Não. cartilagem. Ela tira todo o cálcio do osso. O cálcio é um dos principais minerais dos ossos, dos dentes e para o emagrecimento também. Faz a calcitonina, que é um hormônio que ajuda no emagrecimento. Fala para o organismo não estocar gordura na barriga, por exemplo. A coca leva embora. Aí você compra o quê? Um polivitamínico na farmácia. Só Tem que que rir pra não chorar, né. só que adianta? Não adianta, porque no meio disso tem os bichos lá, os parasitas, porque eles se alimentam também das vitaminas. Aí você tem os bichinhos lá, você toma um polivitamínico, tá mantendo os vermes lá. Então por isso que tem que limpar o terreno biológico, o intestino, Terreno através biológico. Tem um doutor aqui, doutor Emanuel Neto, grande estudioso. Doutor Emanuel, você é extraordinário, ele tem uma visão fora do comum, tanto que ele fala da medicina funcional integrativa holonômica. Ele incluiu esse termo, porque é tão profundo o que ele faz, e uma das coisas que ele fala é terreno biológico. Não adianta igual você pegar 2 aquários, não adianta nada você jogar uma coisinha ali num aquário todo sujo, que o alimento não vai chegar até o peixe. Então, primeiro você limpa a água, que ele fala do terreno isso. biológico, para depois, então, você começar a olhar e ver realmente da onde está vindo a causa, porque, né, tratar sintoma na farmácia não resolve, E né, tudo é não uma adianta. mudança de mente, né? Aí que entra a palavra também. Exatamente. A partir do momento que você entende o que você está fazendo, ah, eu tenho que tratar, eu tenho que limpar meu organismo. Ah, não adianta eu comer de qualquer maneira e tomar um polivitamínico. Ah, não estou comendo frutas, eu como o que eu quero, mas eu vou tomar um Centrum de A a Z, porque vai ter todas as vitaminas que eu preciso. Não adianta, né? Não, você não vai absorver aquilo, não vai ser biodisponível para você no seu sangue, porque o seu organismo não está saudável. Ah, e como que eu sei que eu estou inflamado? Como que eu sei se eu tenho esses parasitas? Bom, exames, raramente o pessoal faz, né? Tem um exame de fezes, xixi, para ver se tem fezes, né? Parasitológico. Mas nem sempre é só verme. E a gente não tem exame específico, exame de sangue. Ah, você tem bactérias. São micro-organismos, mas tem sintomas. Temos Quais são os alergias principais? de pele, temos rinite, sinusite, alterações de humor, tem depressão, tem vários sintomas, queda de cabelo, bruxismo também descobri que pode ser parasita. Então, assim, Já é o vários outro lado. vários sintomas, né. Então, assim, fez melasma. Então, por que que também eu decidi fazer isso, fazer de uma forma muito firme, né. Esse ano eu comecei a desparasitação, como eu comecei a estudar sobre os chás em janeiro,
E são, assim, o protocolo eles são 60 dias tomando chás 3 vezes ao dia. Mas ele substitui a alimentação? Não, Não, não tem nada, não. tem uma mudança alimentar? Preferencialmente. É assim, ó, Uhum, temos que adequar à realidade, né, das pessoas. Se tem uma pessoa que não vai conseguir mudar, por exemplo, um acadêmico de medicina que estuda e faz a residência e não vai conseguir comer a salada, não vai conseguir parar para comer a fruta no meio do dia, mesmo assim, se tomar os chás, vai ter benefícios, vai matar as bactérias, os fungos, não vai ter o mesmo benefício do que uma pessoa que fizer uma alimentação mais limpa, com base no, igual eu falei, no hortifruti, no açougue, no orgânico, não vai ter o mesmo resultado. uhum, Mas ainda assim vai ter resultado, né? uhum. Vai desparasitar. O ideal é que a pessoa mude a alimentação e faça também a desparasitação com chás. Aí ativa até a cura do organismo. Porque você Uau, está se alimentando de forma natural e matando o que está te fazendo mal, os parasitas. Então você vai ser curado das coisas, entendeu? que E eu extraordinário vi isso isso, na minha gente. vida. Eu tenho testemunho dos meus filhos. Tanto a de 3 quanto de 5, eles sofreram bastante com problemas respiratórios. O meu filho, ele já levanta espirrando. Uhum. E a minha filha também. Já usaram até bombinha, aquela bombinha de salbutamol, é antialérgico. Gente, teve uma vez que meu filho ficou 6 meses tossindo e não tinha o que fizesse, não tinha o antialérgico, não tinha o já tomou mais de uma vez xarope de salbutamol. Falei: "Gente, algo está errado, algo", entendeu? Não tinha o que curava e leva no pediatra, o pediatra dá E eles têm uma xarope. alime você consegue fazer na sua casa uma alimentação melhor do que é o cenário hoje das crianças, Sim, assim? né. Ou eles têm contato com bolachinha, skinny, coisa com açúcar? Skinny, assim, acho que dá pra contar nos dedos, sei lá, de uma mão e não fecha ainda, porque eu não compro pra eles. Uma ou outra vez, não deu 5 vezes na vida, foi muito. Bolachinha evito ao máximo, refrigerante nunca colocaram uma gota na língua, entendeu. E eles melhoram a gente, por quê? Eu já passei, né, 6 anos sem tomar refrigerante, aí depois você volta com um pouquinho aí que entra também o lado espiritual, sabe. Porque você fala assim: "Ah, um pouquinho não tem problema". Como Só que hoje tá não na tem moda problema. agora, eu não vou fazer terrorismo alimentar, né. Aham. "Ai, Coca zero pote, não vai acabar com essa microbiota". É, Eva também pensou que um fruto não ia fazer diferença, né. Olha o que que deu. Então tem tudo que é errado, mesmo que é pouco, tem um uma consequência. Meus filhos não experimentam refrigerante e nós estávamos tomando, e aquilo vicia, né, porque pecado é gostoso, se fosse ruim ninguém pecava, né, é gostoso. Aí você vai tomando, aquilo vai viciando, porque é quimicamente programado para te viciar. O xarope de alta frutose, que é o que faz: "Ah, tá, agora o zero não tem o xarope, mas tem o aspartame, tem os Tem muito adoçantes mais coisas, se você artificiais". for ler o rótulo mesmo da tradicional e da zero, a zero tem 1000 vezes mais coisas lá dentro. Não, ela Dá é para entender. químico, né. O normal, o refrigerante sem ser diet, ele tem o xarope. O xarope ele é 4 vezes mais doce que o açúcar ele já vicia, né, e aí o refrigerante ele vicia 4 vezes mais, o xarope. É uma coisa e ele impede ainda o hormônio de saciedade, que é a leptina. Então, a pessoa ela come sem parar. "Ah, ele tem um amigo meu que toma 2 litros de coca". Toma mesmo, porque ele é viciado, é uma droga. Então, como que a gente acaba com o vício? Parando. Para. Simples assim. Simples assim. Não é um pouquinho, não tem desmame, não, é para. Porque um pouquinho você quer mais, e mais, e mais, e mais. Para. Foi assim que eu parei 6 anos. Infelizmente voltei, agora estou também parando totalmente, porque e fica ruim, como você falou, muda a nossa química corporal, muda as nossas papilas, muda a nossa percepção. O que era gostoso, que seu organismo pedia antes: "Ai, vou comer aqui Vou comer um brócolis. alimentos que combinam, né. "Ai, vou comer uma pizza", pede um refrigerante, um sanduíche com uma coca.
Antes que parecia gostoso, aí a hora que você toma, se você passa 1 mês, 2 meses sem tomar, uma semana que for, quando você toma, aquilo já não tem o mesmo sabor de antes Sim. pra você. É ruim, é ruim. E a gente se acostuma facilmente do que é bom. O É. paladar, o corpo, ele responde muito rápido quando É o que é você, ruim também, né, essas químicas, né. Porque na exatamente. verdade o paladar dos industrializados é ruim. Quando você faz uma alimentação natural, você faz uma desparasitação, você acostuma, igual você falou, com os outros sabores, o azedo, o amargo, quando você experimenta essas coisas industrializadas, pode ter certeza, na primeira, na segunda, na terceira vez não é bom, mas se você continuar insistindo, você se acostuma, aí volta a ser bom, aí volta o vício, aí seu organismo volta a pedir. Então, como que você quebra o vício? Não fazendo, que mudando o hábito, não Ô, fazendo. Rebeca, você estava falando sobre o que mudou nos seus filhos, e aí a gente falou do refrigerante de novo e você não concluiu a sua fala. Então, você conseguiu parar essa tosse que o seu filho estava. Então, aí comecei a fazer a desparasitação. Por falta de preparo, porque os chás têm que ser orgânicos, aí comecei, plantei, comprei, plantei. Também tem sites que você compra, agora eu me preparei, agora eu Uhum. estou munida, comprei No os estoque. chás, comprei o estoque, comecei hoje o ciclo, pode começar qualquer dia, mas tenho só a data certa lá, como eu falei da lua nova, que tem o gengibre com cravo, que é o único que tem o sabor, é o único período que tem o sabor definido, né, eu tenho a erva definida, é essa da lua nova. Aí comprei os chás, agora me preparei, porque assim, tem que ter disciplina para fazer uma coisa natural. E coisas naturais, não adianta você fazer um dia certo, 2 dias certo, não, você tem que fazer os 60 dias corretamente, tomar chás 3 vezes ao dia. Então você tem que levantar, você tem que preparar o chá para tomar as 3 xícaras, aí tem a medida certa para crianças, adolescentes, adultos, enfim, cada um tem a sua medida, não é 3 xícaras de adulto para criança, é um Aham. volume menor. Então eu faço o cálculo, porque o meu são 3, né. Aí eu faço o 3 em cálculo, deixa eu ver cada quantos litros fase. eu preciso, aí já ferve a água, aí tem jeito de fazer, então precisa de quê? Disciplina, precisa Uhum. do domínio próprio, da disciplina. Então eu iniciei agora, já vai ser a quarta, quinta vez. Mesmo não fazendo o ciclo completo dos 60 dias, eu notei uma diferença enorme, enorme. A minha filha tinha alergia, depois eu descobri o nome técnico, que é urticária colinérgica. Quando ela sua, ela tem alergia ao calor, começava a pipocar e ela começava a se coçar. Era só ela correr, começar a brincar, suava, começava a ficar vermelhinho, toda pipocada, e ela começava a se arranhar. Aí eu, gente, eu observando, falei: "Será que minha filha tem alergia ao calor?" Porque toda vez que ela sua, ela começa a ficar vermelha. E existe isso, urticária colinérgica. Parou, não tem mais. Com chás e evitando doce, porque assim, mesmo eu sendo nutricionista, tendo uma alimentação natural em casa, nós temos o quê? A vida social, tem as festas de aniversário, né, tem os eventos que antigamente era só final de semana. Era uma festinha de aniversário de vez em quando. Hoje, gente, não tem dia. É segunda, é terça, é célula, é aniversário, é evento. Não temos mais dia. Todo dia, se você quiser, você come algo que está fora da sua rotina. É verdade. Então, essa desparasitação me deu uma força para eu falar: "Não, não vamos mais comer doce", porque as crianças estavam ficando viciadas, mesmo eu não comprando, não compro bala em casa, comprei muito raramente em 6 anos. Não tomo refrigerante, raro comprar bolachinha, é mais fruta, eles pegam lá a banana, fica na fruteira, a altura deles, Eu eles faço isso eles também. abrem a geladeira, pegam fruta, eles pedem. Eu acostumei eles dessa maneira. Então eu não tenho dificuldade, eles aceitam muito bem, assim, alimentação natural. Mas vai na igreja, culto de domingo, gente, por favor, pessoal do Ministério Infantil que está me ouvindo, parem de dar doces para as crianças, perguntem para as mães, não façam isso. Sabe, a banana é tão barato quanto bombom, compra uma banana, "Ai, a criança não vai gostar", deixa, é um testemunho que a gente está gerando, são crianças. E gente, a indústria é suja, assim como o inimigo é sujo. Eu me lembrei aqui, teve uma época, faz tempo já, graças a Deus parou, na minha igreja, que a empresa, a indústria, ela fornecia
O salgadinho, o skinny, aquele salgado mega ultra processado frito, fornecia de graça para dar de lanche às crianças. E isso tem mostra no documentário Muito Além do Peso. A indústria, ela foca no consumidor na infância, sabe por quê? Uma pessoa que, vira consumidor, vira cliente na infância, vai ser um cliente para o resto da vida, porque nós temos memória afetiva. "Ah, É isso aqui eu verdade, é comi o na minha bolinho da infância". vovó, né. É verdade. Oh, coitado do bolinho da vovó, sei lá, o Sumiu da doce de história, né. leite, é o industrializar, tem a pipoca doce, é o pirulito, é o pé de moleque. Ah, isso aqui é da E minha quando você vai no infância. mercado, isso tudo tá na altura deles, né. Entendeu? Então a indústria, ela é suja, ela foca nas crianças e é suja com os pais também, porque você já tem tanta coisa para lidar com o emocional, a educação da sua criança, aí você tá lá cansado no mercado, no final do dia, você para no caixa, aquele bando de Hã. chocolate, aquelas coisas, aí coloca lá o Tudo característico. colorido, né. Tudo colorido, as cores também, né, Uhum. chamativas, as cores elas têm uma mensagem, já colocam lá o amarelo, o vermelho, chama a atenção da criança, e coloca lá aquele desenhinho, o personagem mais Que ele é dó simpatiquinho que eles já conhecem, carismático na embalagem de um negócio cheio de corante, mas tudo isso faz parte do quê? Da metanoia. Primeiro dos pais para passarem para as crianças. Minhas crianças eu ensinei para eles estavam comendo danoninho, bala, ganhava, ia na casa de alguém, comia. E os corantes, eles fazem a pessoa ter quadros alérgicos, né, e meu filho espirrando, a minha filha com alergia de pele, também com alergia respiratória, rinite nos dias que não curava nunca. Aí eu fui numa palestra, eles estudavam no Adventista, uma pediatra, não me recordo o nome dela, falou sobre isso, chamaram uma pediatra para falar sobre alimentação. E ela falou sobre o corante do carmim, né, o natural, que é feito da cochonilha, que é um inseto amassado, né. Então, assim, nosso organismo, ele não foi feito para comer inseto, né, Deus não nos deu inseto para comer. Aham. Não, até que onde que eu saiba, na Bíblia não tem, né, é só legumes, depois deu os animais lá, mas inseto não. Então o nosso organismo, ele não foi feito para digerir inseto. E essa cochonilha, que é um pulgão, ela tem um corante, carmesim, o carmim, que é super vermelho. E a indústria usa todo quase alimento que tem o sabor artificial de morango, tem esse corante. E aí tá essa chuva de criança com rinite, com problema respiratório, com alergias. Aí vai lá e compra o Gente do quê? céu. O Alegra, né, porque a farmácia tá pronta esperando para solucionar o seu problema que a alimentícia criou. Rebeca, de verdade, eu tô assim, cara, é muito necessário tudo que você tá falando, assim, de verdade, porque, gente, a gente precisa não se situa, a gente precisa acordar para a realidade. Poxa vida, né, a gente quer performar em tantas coisas, né, as mães querem uau, a mãe quer performar, quer ganhar dinheiro, quer cuidar do filho, quer não sei o quê, nã e cara, o básico a gente tá errando. Não dá para errar mais no básico. Não dá mais para você ouvir e dar risada. Ouvir e falar: "Ai, larga de ser besta, para com isso". Não, chega. É porque Para de de é de uma ser estratégia, né, de ser o brinquedinho da indústria, o brinquedinho da farmácia, você tá lidando com coisa séria. É primeiro você, né, é o seu corpo, é a sua saúde que está em jogo, depois as pessoas e os filhos que Deus te confiou, porque os filhos são herança do Senhor, né, Ele nos confiou essas crianças para que elas fossem cuidadas, educadas, amadas, né, ensinadas com princípios, com valores. E a nutrição, caramba! É o teoricamente deveria ser o mais básico, mais fácil e infelizmente não está sendo. Mas que bom saber que existem pessoas que estão trazendo essa realidade, né, e realmente é simples, não é nada de absurdo. Eu acredito até que o seu mercado vai ficar mais barato, né, porque essas coisas estão absurdamente caras, e quando você vai comprar só o que é natural e que estraga rápido, você vai comprar pouco, né, e você fica saciado por muito mais tempo. Tem mais esse ao detalhe. contrário do que as pessoas pensam, fica mais barato, o mercado e a farmácia, né. É, É uma vai deixar de ir na farmácia, opa, né, porque você cura essas coisas de alergia do seu filho, você não vai na farmácia, porque o que mais você gasta em farmácia eu hoje em dia para comecei criança é isso.
comecei a ir para esse lado natural, quando meu filho resfriava, quando tinha problema lá, em vez de usar bombinha, em vez de já ir para o antialérgico, comecei a fazer chá de orégano. Aí falei: "Opa, o chá de orégano é bom para o sistema respiratório". E ele melhorava, tomando uma vez, 2 vezes só. Falei: "Opa, tem um mistério aqui, né, negócio". E se você pensar a linha, raciocínio, da onde vêm os fármacos? Das plantas. Então, por que não ir diretamente na planta, né, em vez de comprar o que vai ter efeito colateral? Tem vários ganchos aqui que a gente falou de muita coisa, né, queria Exatamente. falar, mas um dos testemunhos que você me perguntou, que eu acabei não falando, fui indo para outros assuntos, desses grupos que eu fazia de emagrecimento, que eu dava uma tarefa diária, eu lembro de um testemunho de uma mulher que participou. E ela tinha cefaleia, tinha muita dor de cabeça quando ela ficava na TPM, e só de fazer a alimentação melhor, mais natural, e nem tinha o chás na época, era só mais uma dieta mais natural, passou. E ela sofria muito, dores de cabeça fortíssimas, passou. É Aí porque quando tudo inflama o sistema, né. É uhum, o sistema todo que inflama. Então, a maioria do tudo que termina com "ite", com "ose", é inflamação. E essa inflamação: "Ah, eu estou com uma artrose no ombro". Não, não, você está no corpo inteiro. É o ombro que está gritando, né. uhum, Você tá "Eu estou com uma renite, eu estou espirrando". Não, você está o corpo inteiro. O espirro é só uma coisa assim: "Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, senão eu vou entrar em pane. Eu tô falhando, pelo amor de Deus, me ajuda", né. E as pessoas, não entendem os sinais, né, eu acredito. Então isso. tá, então quem nos escuta, não precisa emagrecer, tá magro, não sei o quê, nã mas, quando buscar uma nutricionista ou como saber realmente se eu tô me alimentando bem, se eu não tô, quais os principais sinais que eu preciso observar no meu corpo? Porque você acredita que uma alimentação, muito repetida também é benéfica? "Não, eu só como isso, 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 isso". Isso também é bom? Uma dos pilares da elaboração ali de um plano alimentar equilibrado é a variedade, então você precisa ir trocando as frutas, experimentando, aliás, isso é bom até para o cérebro. Cada experiência nova que nós temos, um sabor diferente, um legume diferente, uma castanha, algo novo que você experimenta, você cria novas conexões cerebrais, novas conexões neurais. Então aumenta aí a neuroplasticidade, isso faz bem para a memória, tem N benefícios, não só os nutrientes. Experiências novas, então tem que ir trocando. Ah, experimenta uma semente de abóbora, tem zinco, não tem esse costume? Experimenta, ou vai lá no empório, faz uma Mix. degustação lá de coisas que você nunca comeu. Novos sabores, novas combinações, novas receitas. Tem que voltar, assim, para o básico. Você também citou sobre a maternidade, os filhos, né, são heranças do Senhor. E como que nós podemos melhorar, como que procura uma nutri, são muitos assuntos. Bom, quando procurar uma nutri? Sempre, desde que nasceu, você procura uma nutricionista. Mas qualquer sintoma que não esteja, assim, natural, que a irritabilidade, gente, não é natural. Você não dormir direito, não é natural. Tá, com exceção ali dessa fase, né, dos Uhum. primeiros anos de vida, que temos crianças, mas não é natural você não ter sono. E mesmo assim, mesmo com criança, eu tô nesse processo de disciplina, também não temos que aceitar isso, né, tem várias consultorias de sono, estou fazendo, e o segredo é constância sempre, constância e disciplina, porque os bebês eles podem dormir, mas enfim, isso é outro assunto. Então quando procurar nutricionista, tem alguma alteração de pele, queda de cabelo, alteração de humor, ganho ou perda de peso não intencional, quer aumentar a massa muscular, que já entra na esportiva. Então, sempre. Quer prevenir o envelhecimento, quem não quer, né, envelhecer Sim. com saúde, prevenir o envelhecimento precoce. Então, a minha dica é sempre. Eu tive essa consciência, graças a Deus, pela profissão de modelo, pela estética, né, então foi pela estética, mas aí descobri a saúde também estudando, porque quanto mais tarde a gente deixa para procurar, para se tratar, mais dificuldade vai ter, é diferente. Muitas já ouvi muitas vezes: "Ai, mas é sua genética".
né. Sou genética, você é magra porque é genético, olha seu pai é alto e magro, então por isso que você é alto e magro. Sim, genética ajuda, claro, conta, mas eu também tenho A epigenética manda muito mais, que é os teus sim, hábitos e seu estilo de vida, né. Hoje a exatamente. gente tem que parar de culpar a genética, porque tadinha, ela não tem culpa de tanta coisa assim não, né. Claro que você Sim, carrega um DNA, mas se a gente pensar que a gente tem um DNA do céu, né, a gente vem dessa linhagem de uma criação, e você entender que Deus te deu o livre-arbítrio e o poder de escolha, então a responsabilidade é sua. Se você já sabe que na sua ascendência tem aí que tem que se cuidar mais. hipertensão, diabetes, câncer, colesterol. Tá, você vai ficar brincando com isso? Calma que você vai ser a pessoa que vai ter também. Agora, se você tem consciência de que tem esse histórico, mas que você tem a autonomia e a autoridade, o domínio e o governo que Deus colocou sobre você, isso não vai se manifestar na sua vida, porque você vai escolher o que você vai comer, porque a relação que você tem com o mundo exterior é aquilo que você coloca para dentro, tanto da sua boca, quanto da sua visão, quanto da sua audição. Então, esse é o seu contato com o mundo externo. E aí, depois, você vai zerar e mudar realmente a sua descendência, né? Porque a Bíblia fala que quando um é levantado, até 1000 gerações são abençoadas. Então, se a partir de mim não manifestar mais nenhuma doença, como que vai ser a minha descendência? Curada. Sim, E eu que escolho, eu decido isso agora, não você é vai verdade? melhorar muito essa descendência, com certeza. E a questão sempre da metanoia, porque assim: "Ai, mas orgânico é caro. Ah, mas fruta tá caro. Ah, estraga", mas gente, Escolha o a seu pizza caro. tá cara, o sanduíche tá caro, tá tudo caro. E eu vou te falar, você comendo menos, você economiza. Eu senti isso na pele. Em vez de eu comer uma quantidade ali, sobrava. Às vezes já dava para outra refeição. Hum, então eu fiquei mais bonita, eu fiquei mais magra, mais econômica. É só benefício. Não Não vai tem não não tem vai coisa ruim, né. parei de comer até o pé da mesa e começa a sobrar alimento, entendeu? Porque Verdade. senão você vai comendo e vai Não, é comprando. importante a gente falar isso, Rebeca, que eu tenho uma coisa muito eu sempre converso sobre isso com o meu marido, a maioria das pessoas deixam, tipo, sei lá, 60% do seu salário em mercado. Ainda Fica mais hoje, né, com a hoje, economia mas antes também. também, as pessoas Sim. elas só pensam em comer em mercado, comer em mercado, não pensa em mudar para realmente ter um momento de prazer, sei lá, fazer uma viagem, né, programar umas férias diferentes, porque o seu dinheiro tá todo indo para um lugar que não deveria ser tanto assim. Hoje as pessoas comem absurdamente, não dá tempo para o corpo se restabelecer sozinho. Não é verdade? Fala pra gente, Rebeca, só pra gente finalizar, porque eu acho que é um assunto que muita gente fala, a questão do jejum, né. Você falou assim, a Bíblia fala, então explica qual que é o seu olhar em relação ao jejum e qual é a forma correta de estar fazendo o jejum. Porque até onde eu sei existe o natural de pelo menos 6 a 8 horas, que é o que a gente fica dormindo, né. Então, "Ai, eu Uhum. não consigo fazer jejum". Cara, se você já fez, teve que se preparar para fazer um exame de sangue, você já fez jejum. Sim. Então não é um bicho de 7 cabeças. Então explica um pouquinho para nós, e esse seu olhar mais profundo que também você tem do olhar cristão. Bom, o jejum ele tem vários protocolos, tem de 12, tem 14, tem 16 horas, tem 24 horas, né. Então tem diferentes tempos, você pode começar ali com 12 horas, e o jejum ele é necessário tanto para a parte espiritual, é uma prática espiritual, fortalece o espírito, quanto o corpo. O corpo ele precisa de descanso. O correto seria após as 18 horas, nós Não não comer mais. comermos mais, só comermos enquanto tem o sol, porque era assim antigamente, era assim na época de Jesus, Ah, então o né. natural uma chave aí galera, eu falo pra vocês, pega papel e caneta e anota. Então o natural, O natural é comer enquanto tem luz do enquanto tem dia. luz do dia. Sim, Chegou a noite, parou de comer. sim, tem Uau. a fisiologia prova isso, porque a melatonina, que é o hormônio do sono, se você comer enquanto você está com a melatonina alta, após as 18 horas começa a aumentar os níveis de melatonina para o corpo entrar em descanso, né, o pico é às 20. Você comer após 18, 20, comer de madrugada, a melatonina está alta. E isso também vai aumentar o pico de insulina, que é um hormônio anabólico.
E aí você vai correr de madrugada? Não, você come e daqui a pouco vai dormir. Então engorda, engorda mais. Tem estratégias, né, não é só comer, o natural. Como comer também influencia, igual você mencionou. O certo sim é iniciar pela salada. Nós temos um tempo para liberar o hormônio da saciedade, Teve uma hora de 7 a 10 minutos, né? uns 15 Isso. minutinhos, né, 15, 20 minutinhos. Então nesses 15, 20 minutos, se você começa comendo um bife a cavalo, é diferente de você comer os primeiros 10 minutos de uma salada, né. As calorias são totalmente diferentes. Não que você não pode comer o bife depois, mas se você comer a salada primeiro e deixar o arroz, a batata, o bife para depois, você vai acabar ingerindo menos, porque já soltou a leptina, você já está mais satisfeito. É diferente de não ter a salada ou deixar por último, porque depois você já comeu lá Gente, eu observo, o dia que eu, sei lá, eu tenho que comer de marmita ou que eu não chego em casa e não tem e não tem a salada, eu como muito mais. Tipo, para eu sim. ficar saciada, sei lá, eu tenho que comer 2 pratos. E Mas estar, senão não. aqui e agora, né, vendo o presente, porque, eh, tem esse tempo e a alimentação ela está muito relacionada também com o prazer. Deus deixou as coisas gostosas e a alimentação sim é para nós desfrutarmos, mas, tem que estar consciente. Como você vai ter prazer se você não está prestando atenção? Então separar ali os 10, 15 minutos que for, larga do celular, não é horário de discutir contas, né, de lavar a roupa, é horário de você sentar e prestar atenção, mastigar e se alimentar, porque você vai estar satisfeito com menos, porque você está prestando atenção. É diferente de comer um chocolate andando, é diferente de sentar e comer um bombom. Eu ensino isso para meus filhos, quando ele vai comer um doce, aí ele tá comendo: "Ai, isso tá muito bom", eu falo: "Filho", pequenininho, eu falo: "Saboreia". É a coisa mais bonitinha, tem vídeos, eu falo assim, ó, põe o garfo, fecha o olho, sente assim, ó, saboreia, porque você tem que aproveitar esse momento, É entendeu? verdade. Então, estar presente ali em cada alimentação, não comer correndo, comer no na frente do computador, do celular, discutindo assuntos estressantes. É um momento que você tem que parar para prestar atenção no seu organismo. Aliás, as doenças, os distúrbios, como obesidade, eles surgem por causa disso, porque a pessoa não está prestando atenção nela, Nela. no organismo dela, porque o organismo vai dando sinais. Você ganhou peso, ou tá caindo seu cabelo, ou surgiu uma alergia na pele que não tinha, alergia, aqueles vergões ou bolinhas, né, no braço, Espinhas. espinhas. Sim, o organismo fala. Então, prestar atenção. Tudo isso é indicação para procurar uma nutricionista, Uhum. né. Eu, por exemplo, o que que me acendeu o alerta? Eu falo muito de mim, porque eu sou a pessoa que eu trato primeiro, antes de tratar os outros, sou eu. Como que eu vou ter, né, como que eu vou falar se eu não me cuidar? Foi extraordinário. Eu notei, começou a sair umas bolinhas vermelhas na minha pele. Aí eu fui ver, pesquisar intestino permeável, começa a sair, tem gente que sai aqui atrás do braço, começou, eu falei: "Não, espera aí, eu não posso ter intestino ruim, vamos voltar aqui, dar um passo para trás". Aham. Ou melhor, né, dar 10 para frente, comendo natural. E aí a pa parou. Então o organismo ele fala, ele vai enviando sinais, né. Irritabilidade também melhorou, assim como o exercício melhora, Uhum. a alimentação também melhora o humor da pessoa. En então tudo, Tá, qualquer então sinal a gente estava falando do jejum, então não comer após as 18. não comer Esse após seria o os ideal, e 18. aí eu abro a janela, acho que também é tão benéfico quanto o estar de jejum, é o que você vai comer depois do jejum. Então Sim, como que eu inicio? Qual a melhor forma de iniciar a alimentação? é assim, o que temos que evitar no jejum ou no processo de emagrecimento que for, é o pico de glicemia, o que é glicemia? É o nível de glicose no sangue, evitar que ele fique muito alto. Então você tá lá horas sem comer, né, vai comer, quebrar o jejum com o quê? Um brigadeiro? Não, vai fazer, glicemia no sangue, depois baixar rapidamente, né, vai liberar um monte de insulina, baixar, então tem que evitar o pico. Então quebra com uma proteína, com uma boa fonte de gordura, um abacate, um ovo mexido, algo que não vai dar um pico de glicemia. Fruta então não é ideal.
Fruta não. Depende da fruta, como abacate, né, o Uhum. abacate é uma Porque é rico em exceção. gordura, mas tipo uma banana Ovo. não. É, uma banana não, ainda mais se estiver maduro, né. Uhum. Não é o ideal. O ideal é você começar com coisas mais leves, como um ovo mexido mesmo, uma proteína ali, Você acha você tapioca, como nutricionista, você mi respeita então o ciclo circadiano? sim, Eu isso é já super importante. tem os momentos certos, né, de cada alimento em relação ao ciclo, né? Sim, como eu falei, na parte da manhã e na quebra do jejum, evitar alimentos fontes de carboidrato. Então vai começar a quebrar o jejum com a batata, né. Come um ovo primeiro, come um frango, que tem gente que vai quebrar o jejum não é pela manhã, é na hora do Uhum. almoço, né, na questão do jejum de 14, 16 horas. Então começa pela proteína, pelos alimentos fontes de proteína, e depois deixa o carboidrato, né. A fruta pode ser também, mas misturada, você quer comer uma banana, mas mistura ali com um iogurte natural, com alguma outra coisa. "Ah, quero comer um pão", come o pão com Com ovo. ovo, não comer só o Os alimento queijos entram na fonte. categoria de gordura ou proteína? Os queijos depende. Os amarelos têm mais gorduras. Uhum. Aí os mais brancos, queijo Minas, cottage, ricota, eles têm bastante proteína. Então, eles são alimentos fonte de proteína, os queijos mais magros, mais brancos. Agora, mussarela, parmesão, os queijos mais amarelos são fonte de gordura. Uhum. Principalmente gordura. Tem proteína, mas tem muito mais gordura. Então isso tudo vale muito observar, né? É, mas em geral é uma boa opção, né, para Uhum. quebrar o jejum. Evitar mesmo é o doce e a massa branca, tipo, o que vai ser quebrado em carboidrato e virar glicose rapidamente, isso tem que evitar. Pode comer uma castanha, começar a comer um punhado de amêndoa, um punhado de semente de abóbora. Semente de abóbora é uma coisa que todo mundo tinha que incorporar na alimentação, rica em zinco, aumenta muito a imunidade, boa para a pele, bom para o sistema Semente de abóbora? semente de abóbora, boa para o sistema reprodutivo. Para regeneração celular. Meus filhos Já amam. anotei vários insights, várias coisas que eu preciso melhorar. Coloquei aqui, ó, em destaque, voltar ao natural. O natural funciona. Rebeca, preciso te agradecer. Foi maravilhoso te ouvir, foi maravilhoso aprender com você. Você é uma pessoa que precisa voltar aqui para falar de um único assunto por vez, Sim, né? Porque assim, você tem muito conhecimento, mas eu acho que o principal foi saber que existe um propósito na alimentação, sim, né? Que realmente você trouxe muita clareza falando que a gente morre pela boca, né, a gente peca demais pela boca e saber que isso é algo feito pelo inimigo mesmo para destruir a obra perfeita da criação, que é o ser humano. E eu tenho certeza que todas as pessoas que nos ouvirem vão ter um olhar melhor para a nutrição. Eu acredito que a venda espiritual dos nossos olhos realmente saiu e pedir para que você continue, né, ajudando, servindo cada vez mais pessoas. Você tem um chamado lindo, você é linda por dentro, é linda por fora. E é isso, te agradecer e saber se você tem não, te dizer que se você pudesse deixar uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, e essa mensagem ela vai chegar em todos os continentes, será traduzida em todas as línguas, em qualquer tipo de mídia social, vai chegar. O que que você teria para nos dizer? uau. Primeiramente, obrigada, né, obrigada pelo convite, foi muito bom. Quero voltar, são muitos assuntos, São muitos, ficam assuntos prometo que Rebeca voltará. fica um gostinho de quero mais. Você também é muito linda, maravilhosa, está representando bem o reino. E uma frase não, uma passagem bíblica que está na minha cabeça, o que Jesus disse: "Eu sou o pão da vida". Então, esse é o alimento que nós temos que ter para conseguir todas as outras coisas, aí direto na fonte. Ele falou que ele é fonte de água viva, que ele é o pão da vida. Então, primeiro, antes do alimento físico, nós temos que buscar o alimento espiritual. É só ele que vamos com ele que vamos conseguir domínio próprio, vamos conseguir vencer a gula e vamos ter conhecimento que liberta. Então, procurar saber o que ele quer para nós.
Uau, que lindo. E eu preciso agradecer a sua audiência e te lembrar mais uma vez que o conhecimento é libertador. Então, clica agora nessa seta aqui e envia para o maior número de pessoas que você puder, porque não é treino, gente, é o reino. Quando você desenvolve o reino de Deus, muitas vidas são impactadas, a minha vida é transformada, a sua vida é transformada. E aí, com isso, a gente vai viver numa sociedade muito melhor, Com de pessoas certeza. curadas, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas, elas curam pessoas. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Até lá. Que Deus te abençoe.